Saúdo a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Fracassos, vitórias, fazem parte da vida do ser humano. E como tal, você também deve ter passado por vitórias e por decepções, por fracassos. Faz parte da existência humana, faz parte da minha história, faz parte da sua história. Sobre experiências de fracassos ou vitórias, gostaria de compartilhar com vocês, quando eu tinha 9 anos, estava na antiga terceira série, a gente teve uma gincana escolar, e eu iria participar da corrida do ovo, com uma colher na boca e o ovo na colher. E aí você sai o mais rápido possível. Eu lembro dessa experiência ao dar a partida. Eu corri o mais rápido que pude. E o mais rápido que eu pude me levou à vitória. Mas uma coisa que me confortava é que o medo que a gente tinha de derrubar o ovo é de ele cair, se espatifar, cair em cima da gente. Mas o ovo, eu lembro, ele era um ovo cozido. E aí, aquilo deu uma esperança, deu um conforto de que eu poderia correr o máximo que pudesse para alcançar a linha de chegada, porque o ovo não cairia, e se caísse, ele não me sujaria. Foi uma segurança. E pensando nessa experiência, a gente, como cristão, a gente tem que ter sempre total segurança. Segurança de que Deus está ali do nosso lado. Não importa a situação pela qual passemos ou estamos passando, mas Deus está ali para cuidar, para ser o seu porto seguro, o meu porto seguro. Adão e Eva, eles foram testados. Mas, infelizmente, eles fracassaram no teste, porque cederam à tentação e, como resultado, o pecado entrou ao mundo. Os israelitas também foram testados. E, infelizmente, fracassaram. E por conta do fracasso, ficaram peregrinando pelo deserto por 40 anos. E ainda mais, além de ficarem peregrinando pelo deserto por 40 anos, não entraram na terra prometida, porque falharam no teste, fracassaram no teste. Jesus também foi testado. Ele
em forma humana, também foi testado. Mas Jesus foi testado quando: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sim, Jesus foi testado, não só uma vez, mas também uma segunda vez. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se não bastasse Jesus ser testado uma, duas vezes, ele foi testado uma terceira vez. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Primeiro teste. Segundo teste. Terceiro teste. E com certeza, Jesus não foi testado somente essas 3 vezes. Ele foi testado inúmeras e inúmeras vezes. O trecho que foi lido de Mateus, capítulo 4, que é justamente as 3 tentações ou os 3 testes pelos quais Jesus passou. Quando nós temos lá o primeiro teste, transforme essas pedras em pães. O que Jesus, qual foi a estratégia de Jesus para ser vitorioso ou fracassado neste teste? Olha lá, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Diz lá as seguintes palavras: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Qual que era o teste? Qual que era a prova? Deixa eu ver se realmente o coração desses homens e essas mulheres estavam mesmo no Senhor. Se eles guardariam os mandamentos por completo. Esta era a prova, este era o teste. Jesus teve fome depois de 40 dias em jejum. Por 40 anos, o povo hebreu esteve perdido no deserto. E não só isso, voltando um pouquinho, entendendo a história, Êxodo, capítulo 16,
Êxodo 16, a partir do versículo 1, diz lá: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ainda anda, a prova se anda na minha lei ou não. Qual que era a prova? Será que esse povo confia em Deus? Será que este povo tem toda a sua base, o seu suporte em Deus? Deixa eu ver. O que tem dentro deste coração? Será que esse coração, ele procura seguir os caminhos de Deus? Ou os seus próprios caminhos? Deus enviou o maná. Cristo foi tentado após 40 dias. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E como que Cristo foi aprovado, saiu-se vitorioso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Volte para Deuteronômio capítulo 8. Olha versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Qual que era a reclamação? Poxa vida, que bons tempos lá no Egito, né? A gente tinha carne, a gente tinha o pão, a gente tinha fartura, e agora neste deserto, a fartura da carne, a fartura do pão, são águas passadas. Agora é a fome que está diante da gente. E o que Deus falou? Deixa eu ver se este povo tem o coração em mim. Se eles confiam em mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que provém da boca de Deus.
Jesus, para rebater a prova, a tentação de Satanás, ele aplicou o mesmo princípio aqui do Velho Testamento. Ele usou a palavra contra a tentação. Porque lá no Velho Testamento, quem estava sendo provado? A nação de Israel. E o que fez essa nação de Israel? Foi aprovado? Infelizmente, a gente vê na história que esta nação foi reprovada porque não confiava, não tinha o coração em Deus. Jesus, ao contrário, saiu vitorioso porque lembrou dessa passagem, utilizou deste trecho para combater a provação, a tentação, e ser aprovado. Assim também, o segundo teste, quando lá do alto, do ponto mais alto do templo, Satanás provou, tentou Jesus. Volte para Êxodo, capítulo 17. A partir do verso 1, diz lá: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que fareis a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Qual era o teste para aquele povo? Será que aquele povo tem o coração voltado para Deus, para o Senhor? E murmuração. Vamos morrer de sede aqui? Não teria sido melhor ficarmos no Egito? Cadê esse Deus que não está vendo que a gente está morrendo de sede, os nossos filhos sedentos e os nossos animais da mesma forma? Onde está esse Deus que não está vendo isso? Que não está socorrendo o seu povo? Está o Senhor no meio de nós?
a tentação que aquele povo estava contra Deus. Os israelitas, portanto, colocaram Deus à prova. Sabe aquela história de que o ser humano força Deus a agir diante de uma situação, obriga Deus a agir? Acabaram de receber o sustento diário com o maná. Deus providenciou algo que ninguém jamais tinha visto. E agora murmurando por causa da falta d'água. Colocaram Deus à prova. Tentaram Deus. Na versão que o Danilo leu, lá em Mateus capítulo 4, diz: não ponhas Deus à prova. Em algumas outras versões, como da minha, não tentarás a Deus. Foi o que o povo de Israel estava fazendo, colocando Deus à prova. Jesus, ao ser testado, atira-te abaixo, porque está escrito que os anjos vão te segurar e não vão deixar o Senhor tropeçar. Deus vai agir no momento que você estiver caindo, porque está escrito. Deus vai agir. Deus tem que agir. Mas Jesus respondeu: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Volte para Deuteronômio 6. Olha só o que diz lá, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. No trecho de Êxodo que nós lemos, Massá e Meribá tentaram, provaram o Senhor. Jesus, novamente, lembrando desse trecho, lembrando das palavras de Deus, saiu vitorioso daquele segundo teste. Terceiro teste, num monte alto, olhando tudo isso daqui vai ser seu, se prostrado me adorares. Os reinos do mundo, as glórias do mundo, elas muitas vezes ofuscam o olhar do ser humano. O esplendor deste mundo, o poder, a glória deste mundo, ele pode ofuscar o olhar, a visão do ser humano. E ao ofuscar, fazer com que o homem se esqueça de Deus, porque o foco dele é a glória, é o poder, é a riqueza, são os reinos aqui da terra. Havendo Deus tirado o povo de Israel do cativeiro do Egito e dado a terra prometida,
com suas boas cidades, casas com tudo do melhor, poços que não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. Eis que o povo de Israel fracassou. Versículo 10 a 15 de Deuteronômio 6 vai dizer justamente isso. A glória, a riqueza da terra prometida, da Canaã. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Qual era a bênção para aquele povo? Quem quer entrar numa terra boa, que mana leite e mel, que tem belas cidades, que tem casas construídas prontinhas para você morar, com tudo do bom e melhor. Tem até água lá, num poço que você nem teve trabalho de cavar. Tem as vinhas, os olivais lá, dando fartura, que você só vai receber prontinho, porque você não plantou, você não cultivou. De mão beijada, tudo isso para você. E o que fizeram os israelitas? Jogaram tudo fora, porque na prova no deserto, o coração deste povo não estava em Deus. E por consequência, não entraram na terra prometida. Nessa terra que mana leite e mel. O trecho que a gente leu diz, olha, cuidado, viu? Porque esta panorâmica que está escrito aqui, cuidado, para não te ofuscar e tirar você de Deus. Porque o sucesso deste mundo, muitas vezes, pode derrubar o homem. Achando que o sucesso aqui é algo eterno. O sucesso, a glória, o ser bem-sucedido aqui na terra é tudo na vida. Cristo foi tentado. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus foi testado, foi aprovado, porque ele disse, citando novamente as Escrituras, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deuteronômio 6,13. O povo hebreu fracassou nas provações da peregrinação, no teste da peregrinação. Porém,
Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a teus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Números 14, 21 a 23. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Números 14, 24. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 14, 30. Histórias de fracassados, histórias de vitoriosos. Eu e você estamos escrevendo a nossa história aqui, como cristão. Quem somos nessa nossa história? Homens e mulheres vitoriosos ou homens e mulheres fracassados? Que lado nós estamos escolhendo? De que lado nós estamos? Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, para que o nosso coração esteja completamente em nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém?